Fala pessoal, vamos discutir mais um eletro. Eletro 15 é um homem de 76 anos, hipertenso e com história de cansaço. Tradicionalmente, vamos seguir o nosso roteiro. Para quem ainda não conseguiu fazer o download do nosso roteiro, é só acessar nossa página www.questõesecardiologia.com/ebooks. Lá você vai seguir o nosso roteiro, onde tem todos os padrões de normalidade e de anormalidade. Então vamos lá. Seguindo o nosso roteiro, primeira etapa da avaliação do eletro é análise de ritmo. Para análise de ritmo, eu vou procurar a onda P em D1, está bem pequenininha aqui, mas está aqui, D2 e AVR. Ela tem que estar positiva em D1, positiva em D2 e negativa em AVR. Está bem isoelétrica aqui em AVR, mas dá para ver que é um ritmo sinusal. Lembrando que a onda P ela tem que gerar um QRS e o ritmo tem que ser regular. Então não há dúvidas que o ritmo ele é sinusal. Análise do eixo. Para análise do eixo, vou usar essa minha colinha aqui da triângulo de Einthoven. Eu vou olhar o que é a polaridade do QRS em D1 e AVF. Ele está positivo nos dois. Se ele está positivo nos dois, está nesse quadrante aqui, justamente no quadrante da normalidade, entre 0 e 90. Então o eixo ele está normal. Frequência cardíaca. Para análise de frequência cardíaca, eu vou analisar o espaço entre quadradinhos ou quadradões. Se eu escolher quadradinhos, 1.500 dividido pelo número de quadradinhos. Se for quadradões, eu vou pegar 300 dividido pelo número de quadradões. Aqui tem um QRS que cai bem em cima de uma linha grossa, então fica fácil da gente contar. 1, 2, 3, 4, 5 e mais um chorinho. Então, 300 dividido por 5 é 60. Então, como tem mais do que 5 quadradinhos, eu sei que a frequência cardíaca está abaixo de 60. Então, é um paciente que tem uma bradicardia, uma frequência cardíaca em torno de 56 batimentos. Então, já surge o primeiro diagnóstico do nosso eletro, o paciente que tem uma bradicardia sinusal. Vamos analisar agora a onda P. A onda P ela é melhor visualizada em D2 e em V1. E na onda P eu tenho que analisar morfologia, duração e amplitude. Eu não vejo alterações na morfologia. Quando a morfologia da onda P ela tem duas corcovas, sugere aumento de átrio esquerdo, eu não observo isso. Assim como em V1 também eu não observo, ela tem uma polaridade maior aqui, ela é positiva em V1, geralmente em V1 ela tem uma fase negativa e outra fase positiva. A fase negativa dela quase não é presente, mostra que não tem sinais de aumento de átrio esquerdo, então eu não tenho alterações na onda P. A onda P ela é normal. Intervalo PR. Intervalo PR é o atraso fisiológico da condução atrioventricular. O normal é de 3 a 5 quadradinhos. Vamos analisar aqui o intervalo PR. Aqui vocês conseguem ver que tem muito mais do que 5 quadradinhos, né? Aqui está mais claro para a gente analisar, tá vendo? Passa os 5 quadradinhos. Quando eu passo dos 5 quadradinhos, eu tenho um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Vocês podem reparar que toda a onda P gera um QRS. A onda P gera um QRS. A onda P gera um QRS. Então, esse bloqueio ele é constante, por isso que é um bloqueio de primeiro grau. Se esse bloqueio fosse um bloqueio que o PR fosse aumentando progressivamente, uma hora ele para de conduzir, seria o bloqueio de segundo grau, MOBS tipo 1. Naquele bloqueio onde tem o PR fixo, mas em algum momento gera um escape de condução, não tem condução atrioventricular, é completamente inesperada a condução, então eu tenho um bloqueio de atrioventricular de segundo grau, MOBS tipo 2. Tá bom? Então aqui eu tenho mais um segundo diagnóstico, eu tenho um PR prolongado e eu tenho um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. QRS. QRS é o momento mais demorado de análise do nosso eletrocardiograma. Tem que ver morfologia, duração e amplitude. Na morfologia, eu já consigo ver que eu tenho alguma coisa diferente aqui na morfologia. Vocês conseguem ver? Eu tenho um QRS que tem 2 picos, que está muito claro aqui nesse eletro. Está vendo que tem 2 picos? Isso acontece porque eu tenho... O QRS ele é ativação ventricular, ele corresponde à ativação ventricular. Se eu tenho 2 picos, significa que um pico é a ativação de um lado do coração, o outro pico é a ativação de outro lado do coração. Se eu estou vendo essa alteração em V1, que é justamente cavidades direitas, eu bloqueio de ramo direito. Se eu vejo essa alteração em V6, é um bloqueio de ramo esquerdo. Outra forma bem simples de você aprender sobre bloqueios, para eu ter um bloqueio de ramo, eu tenho que ter um QRS alargado. Aqui claramente a gente consegue ver que o QRS está alargado. Vocês conseguem ver que o QRS está alargado? O QRS alargado é aquele que tem mais do que 3 quadradinhos. Esse aqui tem mais do que 3 quadradinhos, tá vendo? Então, se o QRS tem mais de 3 quadradinhos, eu posso dizer que o QRS ele é alargado.
Se eu tenho QRS alargado, eu olho para V1. Se tiver para cima, é BRD. Se tiver para baixo, é BRE. É uma forma bem simples de você tentar identificar um bloqueio de ramo. Então, nesse paciente, tem um QRS alargado, está para cima, eu tenho um bloqueio de ramo direito. Outra forma é você procurar o coelho. Vocês conseguiram ver o coelho? Olha o coelhinho aí. Apareceu o coelho. O coelho é justamente essa orelha de coelho. É o aspecto de orelha de coelho. Quando tem um coelho, tem bloqueio de ramo. Tranquilidade? Vamos lá. Vamos sim. Como eu falei, a análise do QRS é a parte mais demorada do eletrocardiograma. Eu tenho que ver se a onda R ela progride nas derivações precordiais, progride, e eu tenho que procurar alterações sugestivas de doença isquêmica. Olhando aqui, o que vocês conseguem observar? Eu tenho onda Q em D1, D2, D3, D2 e AVF, que corresponde à parede inferior. Vocês conseguem ver? Isso aqui é um sinal de quê? É um sinal de um infarto antigo. Onda Q é sinal de necrose. Você pode falar, mas será que tem um supra aqui? Não tem um supra de nivelamento clássico. Isso aqui é a alteração típica de infarto antigo, tá certo? Então eu tenho onda Q inferior. Então eu já consigo dois diagnósticos agora: o bloqueio de ramo direito e infarto antigo inferior, tá bom? Então na análise do QRS a gente chega a essa conclusão. Segmento ST, eu vou procurar supra ou infradesnivelamento. Como eu mostrei para vocês aqui, parecia a olho nu que teria algum grau de supradesnivelamento, mas não tem. Como não tem em nenhuma derivação. O próprio bloqueio por si só, ele pode causar tanto supra como infradesnivelamento, mas aí é secundário ao bloqueio, tá? Mas aqui nesse caso está normal. Intervalo QT. O intervalo QT normal vai ter 440 a 460 milissegundos em média. O QT ele é importante justamente para ver efeitos de algumas medicações e risco de evolução para arritmias graves. Nesse paciente, então o normal vai estar em torno de 11 quadradinhos. Então está normal aqui nesse paciente. Então o intervalo QT está normal. Por último, a análise da onda T. A onda T, ela tem que acompanhar o QRS na maior parte das vezes. Ela tem que ser assimétrica e assimétrica, como a gente chama de formato de montanha-russa. Ela sobe devagar e desce rápido. Então ela tem que ser assimétrica. Esse é o formato normal da onda T. E ela não pode ter uma amplitude muito aumentada. A amplitude muito aumentada fala a favor de distúrbios hidroeletrolíticos. Tranquilo? Aqui em V1 a gente vê o aspecto normal e habitual da onda T. Só que aqui em V2 eu esperaria que pelo bloqueio de ramo ela fosse o quê? Negativa. Assim como em V3, ela deveria ser o quê? Negativa. Aqui sugere, isso aqui não é muito específico, mas eu tenho que ligar um alerta para uma inversão de onda T, justamente nessas duas derivações, V2 e V3, que corresponde à transição do septo atrioventricular. Como também pode refletir uma alteração que acontece lá atrás, que é o famoso infarto posterior. Pode ser uma isquemia posterior? Pode. Então, num paciente de 76 anos, já tem um infarto prévio, eu posso ter algum componente isquêmico em parede posterior. E o paciente está com cansaço também, então isso pode ser um equivalente anginoso. Então essa informação de inversão da onda T é importante nesse paciente. Então, por fim, eu tenho uma onda T invertida em V2 e V3, que pode ser um sinal de isquemia posterior. Tranquilidade? Então são esses os principais diagnósticos desse eletro: bradicardia sinusal, um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, um infarto antigo inferior, um bloqueio de ramo direito e uma onda T invertida de V2 a V3, que pode ser um sinal de isquemia posterior. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, não esquece de deixar seu like, curta a nossa página, marca o sininho para não perder nenhuma atualização, e se você estiver no Instagram, corre lá no YouTube para seguir nosso canal, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.